Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 8. Quem pode ler aí? Aqui está falando de Romanos, mas é 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Jesus vai encontrar com a igreja onde? Mas aqui está dizendo, ao ressoar a trombeta. Segunda-feira passada eu tive uma pessoa lá no seminário que eu dou em Piedade. E aí, sabe quando a pessoa aprendeu errado, sequência errada, e disse que essa trombeta de Paulo é a última trombeta. Mas que trombeta é essa que Paulo está falando aqui? É a trombeta do Apocalipse? Não. A trombeta do Apocalipse só vai começar a abrir quando a igreja subir. Então que trombeta é essa que Paulo está dizendo aqui? Só que a gente está olhando a trombeta, mas eu vou dizer que trombeta é essa. Abra lá em Números 10, 2. Olha essa trombeta que Paulo está falando aqui como uma comparação. Números 10, verso 2. Oi? Olha aqui, faze 2 trombetas de prata, de obra batida para... Ela vai servir para 2 coisas. Para quê? Convocação e partida. Faz sentido o arrebatamento da igreja que o Paulo está citando na trombeta? Sim ou não? Sim, porque a igreja vai se reunir para partir. Então a trombeta que Paulo está falando, porque ele está citando isso, o povo sabe que ele está fazendo uma comparação com a trombeta lá de Números. Ele não está mencionando a de Apocalipse, que Apocalipse Deus ainda ia mostrar para João. Aí quando alguém, como eu estou falando para os irmãos, que a gente tem que estudar a Bíblia na tempo, espaço, momento, época, o que está acontecendo ali, porque aí você confunde evento com outro, não, você tem que saber por que o texto você tem que entender. É para Deus, é para Israel, é para a igreja, é para os 3, é para um, o tempo, qual é o lugar, qual é o momento, que situação. Até aí vocês entenderam? Então essa trombeta, Paulo está citando a trombeta de Números, que quando tocava, o povo se reunia e partia. Olha que Paulo está dizendo que a trombeta vai soar para reunir. Mas aí tem um detalhe. Ele diz assim, no verso 16, ressoado a trombeta, mas ele fala antes, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de quem? Verso 16. A Bíblia só menciona um arcanjo, archi-anjo, chefe dos anjos. Quem é o chefe dos anjos? Miguel. Inclusive era o nome do meu pai, Miguel Arcanjo, né? Minha avó botou esse nome, Miguel Arcanjo. Miguel é o comandante dos anjos, diferente do comandante dos exércitos, que era Cristo numa teofania. Isso é outro assunto. Então, olha o que está dizendo. Os nossos amigos, não vou dizer que é irmãos, mas adventistas, eles usam esse texto para dizer que Jesus é o arcanjo Miguel.
Estranho que se Jesus é arcanjo Miguel, Judas, que foi escrito muito depois que Jesus foi para o céu, então que Miguel é esse que está lutando lá com Satanás? Jesus está lutando com o diabo? Aí já quebra isso aí. Mas, olha só, dada a voz de arcanjo, então a igreja vai se reunir aonde? Mas quem é que está nos ares? Efésios 2:1. Efésios 2:1. Depois Efésios 6:12. Príncipe da potestade do... Vamos lá. Vamos rápido. Já. Não. 2:1 e o 2 também. É porque tem algumas versões que elas... Deixa eu explicar uma coisa. Às vezes com versões. Tem algumas versões que na hora de querer melhorar o texto, algumas palavras saem do seu contexto. E aí, isso é bom e não é. Mas vamos lá. O príncipe da potestade do... Então, Satanás está onde? Aonde Jesus vai encontrar com a igreja? Então ele tem que mandar alguém lá tirar alguém dos ares. Quem lhe manda? Apocalipse 12. Apocalipse 12. 7 em diante. Aqui, ó. Houve batalha ou peleja no céu. Aqui não foi na rebelião por causa de um detalhe, alguns detalhes. Miguel e seus anjos, que é o comandante, batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar nos céus. Continua. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, com seus anjos foram lançados com ele. Ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos foi o qual diante de Deus... Então vamos lá. O diabo nesse momento, ele está nos ares, ele nos acusa. Eu não posso nem entrar nesse assunto agora, senão vai sair totalmente desse aqui. Mas lá em Jó 1, os anjos de Deus não vieram se apresentar diante de Deus? E entre eles veio quem? O que o diabo está fazendo ali? O que ele vai fazer ali? Qual é o contexto do texto? Não é? Diz que os anjos de Deus vieram se apresentar, prestar relatório. Como é que o diabo entra ali? Quando Paulo vai dizer, não deis... O diabo só tem lugar para entrar no céu quando a gente está em pecado, porque ele quer entrar para nos... Então, quando a gente está em pecado, a gente permite o diabo entrar na presença de Deus. Isso é uma outra história que não dá para eu falar aqui. Mas ele entra. Então, o texto, por isso que a Bíblia é como se fosse um grande quebra-cabeça que você tem que entender os pontos. Então, vamos voltar agora aqui. Jesus chega e fala, Miguel, pega aí os anjos, tira Satanás que está nos ares, porque ele vai se encontrar ali com a sua igreja. Agora o diabo vai resistir. Não vai resistir? Houve peleja, mas ele não vai aguentar, ele vai ser expulso. Aí o diabo vai estar na terra totalmente. Leia, volta para Apocalipse 12 e leia o verso 12. Olha que coisa interessante, são os detalhes do texto dentro do texto. Por isso exaltai aos céus, e neles habitais. Ai dos que habitam e no mar, porque está falando de pessoas, gente, porque o diabo desceu tendo grande, olha agora, sabendo, porque começa a grande tribulação. Então Satanás sabe que só tem 7 anos. Então quando ele foi expulso, aí ele vai estar literalmente na terra, fisicamente na terra. Por isso que ele vai encher o anticristo,
Por isso que o anticristo não pode aparecer enquanto a igreja está aqui, porque Satanás está lá, ele tem que ser expulso. Olha a sequência. Jesus vem para buscar a igreja, manda Miguel, sai daí capeta, passa a criolina, limpa o céu, porque ele vai encontrar com a igreja, expulsa o diabo, porque ele nos acusava de dia e de noite. Agora ele vai para a terra, cheio de ira, porque agora ele sabe que o tempo dele está no fim, só tem 7 anos, porque na batalha da Armagedon, ele será preso 1000 anos, Apocalipse 19, entendem isso? Está aí, depois vocês leem esse gráfico aqui, está um pouquinho para vocês entenderem. Então aí ele só pode, porque o anticristo será uma possessão, porque o diabo só entrou numa pessoa na terra. Quem foi? Como é que diz o texto? E entrou nele o diabo. Só existe 2 pessoas que o diabo, uma ele já entrou, que foi? A outra será tem demônio para entrar. O diabo não vai. Por que ele entrou em Judas? Porque era uma questão pessoal com Jesus. Por que ele vai entrar no anticristo, na possessão do anticristo? Porque ele vai controlar o mundo. Ele vai ter uma breve sensação de controle total. Não é? Porque ele perdeu essa autoridade, irmãos? Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Deus cria o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, etc. Para que ele domine e sujeite a terra. Então Deus deu o controle da terra para o homem, Adão. Mas o homem pecou. Aí você vai para Gênesis 9, quando Deus repete o que ele falou em Gênesis, ele disse para Noé, multiplicar e encher a terra, mas não disse para Noé sujeitar e dominar, porque o homem perdeu a autoridade. Aí você vai para Lucas 4, ou Mateus 18, Satanás vai tentar Jesus e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, os reinos do mundo, porque a mim foi entregue. Quem entregou os reinos do mundo para o diabo? Adão. Mas aí Cristo, na cruz, recupera. Aí ele vai dizer no último capítulo de Mateus, toda autoridade me foi dada. Ele tirou de novo a autoridade do diabo. Mas para quem ele deu a autoridade? Efésios 1, ele deu para a igreja. Ele não deu para o homem, porque o homem está no pecado. Mas lê lá Efésios 4, ele devolveu para a igreja. Então nós temos autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre o cabecinha esmagada, sobre o encardido, sobre o diabo. Então ele agora bate na terra, mas a igreja não está mais aqui. Então ele vai acusar quem? Não tem mais ninguém para acusar? Então ele vai ter que cumprir um propósito ali, né? E que como eu falei, estava falando ali para os pastores, isso aqui é um estudo para a gente dividir por bloco. Cada bloco aqui a gente tem que estudar. Quem sabe a gente faz um evento 2, 3, aí é com vocês aí, né? E com a minha agenda também, mas vamos lá. Então, o diabo, ele tem que trabalhar com o anticristo para poder cumprir. Agora, interessante, irmãos, o diabo sabe dessas coisas? Sabe, mas ele continua insistindo, achando que ele vai vencer. Mas que é porque ele encontra muita gente aí que cai na mentira dele. Tem um movimento aí que eu não sei, eu vou até pedir os meus alunos para mostrar, uma X igreja aí que diz que Satanás vai ser de novo reabilitado no céu. Eles estão pedindo a Deus que Deus perdoe o diabo. Aí eu falei, o que, irmão? Pastor, está lá na internet, depois me dá isso aí, que isso? Acabou. Por que os demônios e o diabo não têm mais perdão? Porque eles pecaram na eternidade. Então se tornaram pecadores eternos. Por isso que quando Deus cria o homem, ele tinha que testar o homem. Porque se o homem, quando cometeu o pecado lá no Éden, fosse comer da árvore da vida que estava no Éden, nos tornaríamos pecadores eternos. Por isso que Deus teve que expulsá-los do paraíso. Mas esse paraíso foi fechado. Só uma outra pessoa ia abrir esse paraíso. Quem? Cristo. Que ele falou para o ladrão, hoje mesmo. Isso é uma outra história, quando Jesus entrou no céu e abriu as portas do paraíso para a igreja de novo.
Isso é uma coisa tremenda, irmãos, que está ali. E não vou nem entrar nesse assunto aqui, não vai dar. Eu vou falar umas 3 horas sobre esse negócio de cidade, paraíso. Vou preparar lugar. É uma coisa tremenda. A Bíblia é um negócio fantástico. Está tudo escrito aqui. Basta você ler e estudar. Desvenda os meus olhos. Então, voltando lá, o arrebatamento da igreja. Então a igreja sobe. Mas nesse momento, Deus fala: Miguel, vai lá, arrebenta com aquele cara, tira ele dali. Ele bate na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí a igreja termina o seu ministério na terra. Ok? Estão entendendo isso? E ali vai começar a grande, por isso que a palavra é grande tribulação. Crente enfrenta a tribulação, mas não com essa palavra grande, porque é uma tribulação muito forte. Porque a palavra aflições ali, porque alguém falou assim: não, mas o crente já enfrenta a luta. Irmão, luta é uma coisa, tribulação é outra, você tem que entender. E grande tribulação é porque Deus vai trazer juízo, justiça e julgamento. É a mesma coisa? Não. Juízo, justiça e julgamento. Só vou antecipar. O que é justiça? Correção de erro. O que é julgamento? Sentença. O que é justiça? Correção do erro. Julgamento, sentença dada. E juízo, castigo ou punição. Por isso que Deus não pode trazer sobre a sua igreja ira. Porque a sua igreja está coberta pelo sangue de Jesus. Então não pode. Então vamos lá. A igreja, acontece o arrebatamento. A igreja vai embora. Aí alguns acham que a gente já vai entrar no bem bom. Mas a Bíblia... O senhor falou sobre o arrebatamento, expulsão de Satanás do ar, começou na fase de tribulação, só que eu acho que o tribunal de Cristo é a recompensa dos fiéis. Eu vou entrar agora no tribunal. Só porque o senhor falou. A expulsão, porque eu tinha que fazer a expulsão para poder expulsar ele, para ele não perturbar na hora que a gente estivesse entrando lá. Sai daí. Ele tinha que sair fora. O diabo, você sabe qual é o texto que o diabo mais detesta de ouvir? Romanos 16, 20. Leia aí, ele não gosta de ouvir isso aí não, mas eu digo para ele sempre quando tem alguém perturbado lá, endemoniado na igreja. Romanos 16, 20. Porque isso aí é uma vitória que vai acontecer lá no juízo do trono branco. Romanos 16, 20. Já está aqui, ó. E o Deus... Aonde? Debaixo dos nossos pés. E Paulo está usando um termo de guerra, que um dos termos está lá em Josué, que quando você sinaliza a vitória, você pisa na cabeça do rei. Por isso que Cristo, lá em Gênesis 3,15, pisa onde? Na cabeça da serpente. Então o diabo sabe muito bem que o pé de Jesus é pesado e o nosso também junto. Então ele sabe que a igreja vai pisar. Então ele quer que você não pise na cabeça dele. Por isso que ele quer te tirar da igreja. Ele quer te tirar da igreja, você vai pisar na cabeça dele. Aonde a gente parou aqui? O tribunal. Eu queria que alguém lesse 2 textos sobre o tribunal de Cristo, que está lá vamos lá, são tantos textos aqui, Jesus, tem que pegar só 2. 2 Coríntios 5:10 e Romanos 10:14. 2 Coríntios 5:10, Romanos 10:14. Aqui, presta atenção, isso aqui. Porque alguns, todos, aqui é a igreja, hein? Devemos comparecer ante. Detalhe, esse tribunal não é tribunal de julgamento como o do ímpio do trono branco. Isso aqui é um termo que Paulo usa de bema, que ele está citando um tribunal romano, quando esse tribunal era para dar recompensa para as pessoas. Então era feito um tribunal. O fulano, general romano, não sei de onde, fez grandes vitórias. O cônsul, o centurião, então ele recebiam recompensas. Então Paulo, como ele vivia
Quais são os 3 ambientes culturais que Paulo vivia? Judaico, grego e romano. Então ele está trazendo nesse texto um contexto, né? Isso está lá na apostila para vocês lerem lá, né? O contexto cultural romano naquele momento. Todos vamos comparecer para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Agora vamos para o outro, para a gente depois completar os 2. Romanos 14, 10. 14, 10. 14, 10. Encontramos, não? Que diz lá? Então vamos entender isso aqui, que caberia a gente entrar no outro assunto aqui. Lembra que Jesus deu os talentos? Lembra? E ele não contou a história dos talentos? Que depois ele voltou e cada um tinha que prestar conta. Quais são os talentos que Deus deu para nós? Ministérios e dons. Ah, você me pediu tanto para ser pastor, presbítero, diácono, o que você fez por mim? Será uma prestação de contas, o tribunal de Cristo. Mas essa prestação de contas também é sobre obra, também é sobre pensamentos, também é sobre palavras que a gente diz. Então a Bíblia está dizendo, né, que esse julgamento, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque pela nossa fala Deus vai cobrar. Mas ficam, a tranquilidade é que você está no céu, você não vai sair de lá mais. Mas por que Deus vai fazer esse julgamento? Porque Ele é justo. Então tem pessoas aqui que fizeram mais do que outras. Então essas pessoas serão recompensadas. Até um copo, Jesus disse, de água tem recompensa. Não é? Então quando a gente ajuda uns aos outros, tem recompensa. Porque por isso que Jesus fala, o que fizeste a este, a mim fizeste. Mas a gente está fazendo sem a intenção. A gente está fazendo como a gente faria para qualquer pessoa. Então Deus vai julgar a obra, os ministérios. O que você fez para mim? Era para você ter evangelizado, por que você não evangelizou? Ah, Senhor, aí Deus vai mostrar você lá dormindo e não querendo evangelizar. Você poderia ter ido na minha casa, por que você não foi? Tudo será mostrado para recebimento de galardão. Porque Deus é justo. Então Deus não vai... por isso que ele está falando de obra. Daqui a pouco eu vou falar da questão da obra que está lá em Coríntios, né? Então a gente chegou na presença de Deus, porque nós vamos receber, segundo a Bíblia, 5 coroas: coroa corruptível, coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça e coroa do regozijo. Mas sabia que tem gente que não vai receber nenhuma? Porque não fez nada. Foi apenas salvo, foi salvo, mas não vai receber. Por isso que a Bíblia diz lá em Deuteronômio que não apresentei diante de Deus com as mãos. A gente tem que fazer alguma coisa. Então ele vai cobrar. Interessante que ele vai cobrar muito de quem ensina. Misericórdia de Jesus. Você está escrito lá. De quem ensina a palavra ele vai cobrar. Por que não ensinou? Por que você não pregou? Você poderia ter ajudado aquela pessoa, você tinha condições, por que você não ajudou? Tudo isso vai ser dito, irmãos. Não é o juízo final. No juízo final é a condenação. Ali é acerto de contas. Então aquele folheto que você entregou na esquina, tudo aquilo que aconteceu, Deus vai dizer, lembra aquele folheto que você entregou na esquina? Olha a pessoa que foi salva, olha o que... E tudo isso será acreditado na nossa conta.
aquela pessoa que a gente orou, aquela família que a gente ajudou, aquele pessoal que a gente visitou, porque o Senhor será, Ele é justo. Por isso que Ele fala que isso tem a ver com obras, pensamentos e palavras. Estão entendendo? Então tudo que... Agora ainda tem tempo da gente corrigir qualquer coisa aqui, então nós aqui na terra, né? Mas a palavra galardão, ela no grego, né, é recompensa. Por isso que a Bíblia, como eu acabei de dizer, até um copo de água. E a Bíblia ainda fala que você, se fizer algo por um obreiro, por um pastor missionário, você pode receber um galardão como se fosse. Entendeu? Você nunca foi pastor, não foi missionário, mas você ajudou, mas você abençoou. Você vai receber um galardão como se fosse. Então, aí uma vez alguém falou assim: ah, pastor, mas todo mundo vai ver? Todo mundo? Irmão, presta atenção uma coisa. Lá serão milhões, talvez bilhões de pessoas. Nesse momento, Deus não está conversando com bilhões de pessoas ao mesmo tempo? E não está conversando individualmente? Você acha que no céu vai ter fila? A fila... Imagina a fila para falar com Jesus. Fila para falar com Deus. Deus vai estar falando com todo mundo ao mesmo tempo, de maneira diferente. Por isso que em Apocalipse 5:4 diz que o Espírito Santo são 7 espíritos. Não é que são 7 espíritos, ali é plenitude completa. Se você observar na Bíblia, você vai ver Deus falando com Moisés dentro do tabernáculo e falando com o povo de Israel lá fora ao mesmo tempo, em palavras diferentes. Porque Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus está falando com todos agora. Então naquele momento do tribunal de Cristo, Ele vai estar falando com você. De repente alguém, assim, a Bíblia não fala isso, está ali do teu lado, mas Deus está falando com você de uma maneira e está falando com a pessoa de outra. Porque a gente acha que vai ter fila. Ai, ora à noite que a fila é menor. Não tem esse negócio. A questão de orar de madrugada é mais silenciosa, tranquilo. Não é que a fila é menor, porque Deus está vendo todo mundo ao mesmo tempo, irmão. Porque se fosse assim, do outro lado do mundo é noite, aqui é dia, o outro lado é dia, aqui é noite, então estaria no mesmo. Mas Deus está vendo todos. Então, vou dar uns exemplos aqui, né? Que isso aqui é um outro assunto para a gente falar disso aqui. Mas olha só, eu esqueci de falar depois vou voltar nesse ponto aqui. Por exemplo, quem será julgado no tribunal de Cristo? Os salvos em Cristo, todos que vão comparecer. Lá não é uma opção, isso será obrigatório. Todos vão comparecer diante de Cristo. Mas nós temos um adendo em Romanos 8:1. Nenhuma condenação. Então Jesus não vai condenar você. Você está no tribunal, né? Quando e onde ocorrerá esse julgamento? As Escrituras dizem que será no céu, porque também tem a turma que vai ressuscitar, que vai junto. E lá haverá esse julgamento. O que será julgado? O propósito do julgamento dos cristãos diante do tribunal determina as obras, dignas ou não, e Deus vai avaliar todo tipo de coisas que fizemos para Ele. Aí, olha, abrem aí 1 Coríntios 3:13. 1 Coríntios 3:13. Aqui que o negócio aperta um pouco também. Esse é o tribunal de Cristo. E eu tenho que correr. Não é aqui dentro não, mas aqui não acharam não? Vamos lá. A obra de cada um vai se manifestar. Quer dizer, tudo que a gente fez. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Continua. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Continua.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, quer dizer, vai estar no céu. Todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Paulo diz ali, vou explicar, porque tem uns versículos anteriores que ele fala, ele vai pegar a nossa obra e vai colocar ali. Se ela queimar feito madeira, feito palha, é porque ela não foi feita de coração para a obra. Você fez para dizer, eu sou apóstolo, eu sou isso. A sua obra não foi para enaltecer a Jesus. É para você, olha como é que eu toco a guitarra, olha como é que eu sou violento na bateria. Não foi, porque o que a gente faz aqui é para Jesus. Se a gente fizer alguma coisa para o nosso eu, a gente está seguindo Lúcifer. Adoração, canto e louvor é para ele. Não é para você e para mim escutar, não, é para ele. Eles são apenas que vão levar a adoração para Deus. Agora o cara, escutem a minha voz. O que Deus está vendo é que você está fazendo para ele. O culto é para ele. Nós fazemos um culto para 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos que ficam ali vendo também. Mas é para ele. Não é para alguém dizer assim, caramba, olha como aquele cara é bom na bateria, olha como é que ele é ali no baixo, e a voz daquela ali. O que interessa é ele. Se é ele que está recebendo, se você está recebendo, então é ele. A gente é instrumento para ele. Então isso vai ser julgado, irmãos. Tu estava cantando para mim ou para tua namorada te ver? Ou para tua família saber que você é o cara lá? A coisa é séria, né? Muito séria. Aí alguém pode estar falando, pastor, por que eu vim nesse estudo hoje? Mas agora você não pode dizer que não sabia. Não pode dizer que não sabia. Então, a obra será, agora, a obra que permanecer como pedra, como ouro, então ela foi feita para Deus. Então ela foi feita para o Senhor. Não foi para mostrar que é o sujeito, que é o cara que sabia de tudo. Essa obra é que a Bíblia está dizendo aqui. As boas obras vão manifestar. Elas vão se manifestar. Aonde as pessoas vão fazer isso para Cristo. Qual foi a motivação? O que te motivou? Eu já falei aqui para os irmãos, vou falar de novo. Eu deixei uma carreira militar. Poderia estar agora tranquilo, talvez como capitão-tenente, sei lá, capitão de mar-e-guerra, ganhando mais de 10 mil. Mas eu me envolvi na obra, deixei uma carreira, pastoreei, mas hoje Deus quer que eu ensine. Então hoje os meus recursos vêm de cursos que eu dou, de seminário, aquela coisa toda. Mas Deus sempre é fiel. No início da semana agora, eu falei, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta, meu Deus, me dá, eu pedi até Deus uma quantia, 300 e pouco. Aí um irmão ligou para mim e falou, pastor, eu quero te dar uma oferta, você tem Pix? Mandou o dinheiro. Aí eu todo feliz, daqui a pouco alguém liga para mim, pastor, ora por mim, eu estou numa luta, estou precisando de pagar uma conta, quanto é a conta? Tal. Aí Deus falou, dá para ela. Aí eu, irmã, peraí, qual é o seu telefone, qual é o número da sua conta? Não estou te pedindo não, mas estou mandando fazer, eu vou fazer. E eu fui e fiz, depois Deus me deu 3 vezes mais. Porque Deus está vendo a intenção. Irmãos, Deus pode te dar muito mais do que você pensa. Por isso que a Bíblia diz aquilo que o homem não são. Olha só. Não estava previsto, mas eu vou ler. Lá para Lucas. Lucas 6:38. Oh Jesus, o seminário não vai terminar nunca. Eu quero a parte para dai, eu quero aquela versão, dai e dar-se-vos-á, porque essa está dando a Colossão. Olha lá, dai e dar-se-vos-á. Aí diz, boa medida, recalcada,
sacudida, transbordante e generosamente. Qual é o retorno quando você abençoa? Quantas vezes aparece aqui? Boa medida, 1, recalcada 2, 3, 4, generosamente 5. Agora vamos entender que Jesus está usando uma linguagem de agricultura. Ele diz que dá e dá-se-vos-á. E vai ser, a primeira coisa, o que é boa medida? No padrão certo. O que é recalcada? Seguro, não vai cair. O que é sacudido? O necessário, não vai dar em excesso. O que é transbordante? Com sobra. O que é generosamente? Mais do que você espera, conforme a sua medida. O que é isso? Conforme a sua medida, que Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você fez. Então, isso aqui, quando eu abençoo pessoas, quando eu abençoo a obra de Deus, Deus está dizendo que isso vai ser dado de volta 5 vezes mais. Mas isso é aquela questão de você fazer sem intenção. Ainda que você não vai receber nada. Houve um irmão, um pastor amigo meu do México. Acho que eu contei essa história aqui, mas tudo bem, se não contei, eu conto de novo, se contei. Esse irmão, ele falou com o pastor da igreja no México, por que Deus não dava 5 carros importados que Deus deu para aquele irmão? E ele andava com um Fusquinha 69. Aí o pastor falou assim: conversa com Deus, ó. E ele conversou com Deus. E Deus falou com ele. Aí no outro dia ele foi lá na igreja e falou: pastor, eu falei com Deus. E Deus respondeu. E o que ele respondeu? Aí ele disse para o pastor, meio sem graça, que Deus falou para ele: sabe por que eu dou os 5 carros para ele? Porque se ele me pedir os 5, eu dou. Mas você, com seu Fusquinha 69, não dá carona para os meus filhos. Ele falou para o pastor. O carro daquele irmão virou um carro de carona dentro da igreja. Mas sabe o que Deus deu para ele? A maior viação de Guadalajara pertence a esse irmão. Crente anda de graça nos ônibus dele. Ele falou o nome, agora não me lembro. Em Guadalajara, lá no México. Dia de culto, falou que é crente, mostrou a carteira de crente, nem precisa pagar passagem, vai embora. E Deus ensinou. Então, esse é o contexto. Entende? Hein? Então, naquele julgamento, Deus não vai fazer isso para nos humilhar, porque Deus é justo. O que muito é dado, muito será cobrado. Então Deus vai fazer isso porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Então, antes da gente entrar nas bodas do Cordeiro, eu já estou antecipando aqui para a gente entender o que são as bodas do Cordeiro. É onde a Bíblia diz que a gente vai conhecer Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai conhecer todo mundo lá, e é onde a Bíblia diz que Jesus vai fazer a ceia conosco. Quando ele não falou que a gente vai ter uma ceia com ele, vai ser nesse dia, as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja. Então todos nós vamos estar lá, e nós vamos saber que Abraão, Isaac e Jacó. Quem foi que disse que era Elias e Moisés que estavam no Monte da Transfiguração? Eles não tiveram esse conhecimento? Não tiveram ou não tiveram? Eles nunca tinham visto Elias e Moisés, mas Deus mostrou e eles sabiam. Então lá a gente vai saber. E aquele ali, Abraão, Isaac, Jacó, é a maior reunião nas bodas do Cordeiro. Agora é aquilo, irmãos, enquanto a gente está lá em cima no bem bom, o couro está caindo aqui na terra. Porque depois do tribunal, a expulsão do capeta, tem o início da grande tribulação. Ok? Sim? Estão acompanhando o texto? O que é o início da grande tribulação? A última semana, Deus tem que cumprir o que Ele determinou. Essa última semana,
É a semana que ele vai tratar com Israel e com as nações. É a grande tribulação, que tem vários textos, né? E eu queria falar duas coisinhas aqui, que eu vou falar dos juízos, mas eu vou antecipar dois personagens que estarão na grande tribulação. Não vou nem especificar aqui se eles estão no primeiro ano ou no segundo ano e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, que é o anticristo e o falso profeta. Então vamos aqui. O que o falso profeta ele vai fazer? Não, primeiro eu vou pegar o anticristo. Vocês já tiveram até uma prévia aqui, mas eu vou mostrar aqui alguns detalhes sobre o anticristo, que está lá em Apocalipse 13. Vamos analisar aqui. Não tem tempo da gente citar texto, que a gente tem já um tempo ali para terminar. Ações do anticristo. Ele subirá ao poder nos últimos tempos. Daniel 8:19. Ele governará o mundo. Apocalipse 17. Sua base será na Europa. Apocalipse 17. E agora uma coisa interessante. Será que ele vai ser inteligente? Vai. Daniel 7. Seu domínio terá um apoio internacional? Sim. Apocalipse 17. Ele governará pelo engano? Sim. Daniel 9. Ele fará paz com Israel? Sim. Daniel 9. Ele romperá o acordo com Israel? Depois, Daniel 9. E ele virá controlar a economia global? Sim. Apocalipse 13. Agora, olha como é que vai ser essa plataforma: economia, militar, política, religião, administração, intelecto. Porque se eu quero resolver o problema do mundo, eu tenho que... Vocês sabiam que vai acabar assalto e roubo quando o anticristo estiver aqui? Vai acabar. O ladrão vai roubar o que de você? Porque está tudo... Por isso que haverá a marca. O diabo vai controlar todo o sistema de economia. Então, como é que o cara vai roubar alguma coisa se ele não tem acesso? Porque você tem um acesso pelo sistema eletrônico. Então, o tráfico de drogas, muitas dessas coisas serão estimadas, porque ele vai trazer a paz, a economia. Aí como é que alguém vai negar que esse cara é um cara legal? Alguém vai negar? Não. Mas depois, quando você vê a história de Hitler, quando Hitler começou, Hitler disse que ia resolver todos os problemas, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. Mas quando ele subiu ao poder, e quando foi dado tudo, ele começou a mudar as leis. Por isso que o falso profeta, ele vai unir as religiões, tudo isso aqui está em Apocalipse 13. Ele vai controlar a religião, ele vai alterar as escrituras. Não estão dizendo aí que tem que atualizar a Bíblia? Ele vai alterar as escrituras, ele vai modificar a moralidade, não está modificando aí? Ideologia de gênero e essas coisas todas aí, e ele vai efetuar milagres falsos. Porque ele tem que enaltecer o anticristo. Então, esse período, irmãos, haverá um meio de alguém, porque a Bíblia diz nesse nosso programa, que haverá os 144 mil. Quem são esses 144 mil? Não são os testemunhos de Jeová, que eles dizem que são eles, mas não são eles não. Porque depois que a igreja foi embora, ainda haverá a pregação do evangelho, mas esse evangelho é o evangelho do reino, porque a Bíblia fala do evangelho da graça, a Bíblia fala, é o mesmo evangelho, mas eles estão em aplicações diferentes. Por que é o evangelho do reino? Quem é que vai reinar no milênio? Quem vai reinar no milênio? Então tem que se pregar esse evangelho do reino. Então tem que se dizer que esse evangelho do reino não é o do anticristo, é de um reino que virá. Então os 144 mil vão pregar em todo mundo sobre isso. E as duas testemunhas vão estar em Jerusalém, falando para o povo de Israel sobre esse reino que virá. Como eu falei, aqui são assuntos diferentes, em aspectos bem diferentes. Já estou dando um plano geral para vocês entenderem isso, né? Então, está acontecendo, a última semana, se levanta o anticristo, ele vai ser um líder político? Vai, possivelmente. Ele pode ser judeu? Pode, como não pode, né? Isso é um outro detalhe que a gente tinha que trabalhar aqui.
porque ele será um líder que vai resolver o problema do mundo inteiro. Então, possivelmente ele estará sobre que ambiente? União Europeia, né? A ONU. É porque o tempo aqui não permite mostrar para vocês como a Liga das Nações, a ONU, a União Europeia, a globalização, tudo está se encaixando. Irmão, está tudo caminhando como tem que caminhar. E muito crente aí, né? Só vendo o navio passar e não faz nada. E não está pregando o evangelho, não está se preparando, aquela coisa toda. Então, mas vamos lá. Eu falei para vocês que a gente ia comentar também sobre o juízo. Por que Deus tem que trazer juízo? Porque a terra, Romanos 11. Não sei se você já leu isso. Se você não leu, 8, do 18 ao 21. Romanos 8, do 18 ao 21. Até o 22 também. Olha o que Paulo está dizendo. Romanos 8, do 18. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de vir ser revelado. Está falando do futuro. Porque, olha agora, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é esse que está esperando? Porque quem lá, a ficou sujeita, e não por sua vontade, mas por causa do quem há. Porque o homem não está destruindo tudo na natureza? O homem não está destruindo tudo na terra? Culpa da terra ou culpa dos governos dos homens? Então, continua. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até a terra precisa ser julgada. A terra precisa receber julgamento. Porque a terra pede a Deus, para você entender, justiça. O milênio será quanto tempo? O nome já está dizendo, né? Mas quanto tempo? Por que o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico? Último capítulo de 2 Crônicas. Último capítulo de 2 Crônicas. Encontramos? O versículo 20 e 21. Ninguém achou? Quem pode ler aí, pode ler. Último capítulo, versículo 20 e 21 de 2 Crônicas. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Porque, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus, em outra versão fala descansar, todos os dias da assolação, repousou até que os 70 anos eles ficaram 70 anos na terra, porque durante 70 anos não cumpriram o descanso da terra. Ano jubileu, descanso da terra. 1000 anos. Porque Jesus, para reinar 1000 anos, a terra tem que passar por toda uma sujeição de limpeza para que Jesus entre para completar o ano jubileu, que já seria um outro assunto que eu teria que trabalhar com vocês aqui. Porque Deus, irmãos, trabalha com legalidade? Hein? Totalmente, Deus é legal. Com Deus tem jeitinho? Tem jeitinho?
Só para falar do jeitinho, vamos para Doutor Anônimo. Uma vez o irmão falou, vamos ler o Doutor Anônimo, era Deuteronômio. Mas ele falou Doutor Anônimo, mas tudo bem. Nunca esqueço, irmão, é Doutor Anônimo, né, o Doutor Anônimo não. Deuteronômio 10, verso 17. Isso aqui é uma cacetada boa para quem quer fazer gracinha com Deus. Está ali? Ó, vamos ver. Mas eu vou pegar na minha versão, que a palavra aqui está mais forte. Pois o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Deus grande e poderoso, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Ali fala recompensa, mas o texto é suborno. Então com Deus tem um jeitinho? Tem jeitinho? Tem uma santa agora, passa para frente. Ela está com a mão assim, o cara dá um tapa, ela passa para frente. Até isso já inventaram. Então, com Deus não tem suborno. Então, com Deus não tem jeitinho. Ai, Senhor, dá para quebrar o meu galho? Não tem aqui macaco pesado que quebra galho, mas Deus não tem isso não. Então, vamos aqui. Aí Deus agora tem que trazer juízo. Apocalipse 5 fala de selo. Apocalipse 8 fala de trombeta. Apocalipse 16 fala de taça. O que significa isso? Selo é o quê? O que é selo? Documento. Não está lá em Apocalipse 5? Alguém estava sentado no trono. E alguém que entrou, pegou. Aí João está vendo isso que tinha acontecido lá quando Jesus está subindo. Lá em Ruth, a gente fala que Boaz se tornou o que de Ruth? Resgatador. Jesus aqui está na função de resgatador. Por quê? Porque o texto diz que o documento que está na mão de Deus estava escrito por dentro e por fora. Esse documento, quando está escrito por dentro e por fora, só um resgatador que pode pegar esse documento. Só quem venceu. Cristo venceu? Cristo recuperou tudo aquilo que o homem perdeu? Então ele tem direito de abrir os selos. Então quando a gente fala de documento, selo, Deus está abrindo os selos. Por quê? O diabo não já foi derrotado? Mas o diabo continua insistindo na terra. Então quando abre esse selo, eu estou resumindo, que aqui teria muita coisa para me falar. Muita coisa mesmo, para você entender isso. Então o diabo se tornou um poceiro da terra. Então ele tem que ser o que da terra? Expulso. Ele estava no ar, vou para a terra, agora da terra também vai ser expulso, porque ele vai para o Hades, ou poço do abismo. Então, aí depois nós temos trombetas. Apocalipse 8:2. E o que é trombeta? Trombeta é aviso. E a trombeta ali tem vários. Quantas trombetas são? Quantos selos são? Eu não estou nem falando dos cavaleiros do Apocalipse, porque os cavaleiros do Apocalipse estão dentro das sentenças que Deus vai trazer na terra. Fome, doença, porque tudo está dentro de um contexto ali. Caberia aqui a gente talvez no futuro estudar o livro de Apocalipse, para a gente entender tudo isso com mais detalhes. Apocalipse, né, capítulo por capítulo. Então a trombeta, agora essa trombeta é juízo de Deus sobre a natureza, sobre a terra. O pessoal está atrás de água, vai faltar água? Vai. O pessoal está preocupado com doença, vai ter doença? Vai. Porque Deus tem que trazer um juízo sobre a terra, como a gente leu lá em Romanos. Então, as trombetas é o aviso do juízo. Por que Deus tem que trazer tudo isso? Porque no primeiro ano que o anticristo levanta, o anticristo não resolve tudo? Resolve. Pô, o cara resolveu tudo. Mas quando chegar metade da semana, ele rompe o acordo com Israel. E aí Deus tem que mandar agora o que para a terra? Justiça. Porque o anticristo vai poder impedir isso? Não. Então o pessoal fala, vem cá, o cara agora não está conseguindo mais nada. Tudo tem um propósito ali, irmãos. Caberia eu falar outros pontos aqui, mas não dá, só para você entender o ponto de fundo. Então os juízos têm que vir sobre a terra. Aí o anticristo não vai poder resolver, vai ficar um pouco sem moral. Aí ele vai ficar com tanta raiva, ele vai para Jerusalém para tentar destruir Israel.
Vamos chegar lá, vamos ver se a gente chega lá. Aí depois, em Apocalipse 16, qual é o outro juízo que vem? Agora, presta atenção. Sabia que essa taça aqui, geralmente, a taça ela não tem uma base em volta? Só que essa taça que aparece no hebraico, ela é como se fosse um funil, uma coisa assim, um filtro. Então ela não pode ficar, não dá para ficar? Então é um juízo atrás do outro. Por que taça? Taça fala de medida, tempo de medida. E essa taça vai para quem? Para a sociedade. A primeira para o diabo, nos selos, as trombetas para a terra, agora as taças na sociedade, porque Deus vai destruir a impiedade dos povos. Estão entendendo? Por que a gente entende? Olha que Sodoma e Gomorra diz assim, lá no Gênesis 19, e subiu a medida. Lá em Jonas 1, e subiu a medida. Sabia que Deus tem uma medida de misericórdia para depois ele mandar o quê? Juízo. Olha só, pouca gente para perceber isso. Quando Noé e sua família entrou na arca e Deus fechou a porta, o que aconteceu? Todo mundo fala, o dilúvio. Deus esperou 7 dias para ver se o povo se arrependia. Olha lá. Depois ele mandou o juízo. Então, se está acontecendo um juízo na sua vida, Deus esperou muito, hein? E quando a gente não quer mudar, ele tem que mandar o juízo para nos consertar. A disciplina é um outro aspecto interessante. Aí, como eu falei em Apocalipse 11, dentro da nossa sequência aqui que eu estou lendo aqui, vem as 2 testemunhas. Elas vão pregar para Israel. Irmãos, há indício que essas 2 testemunhas realmente sejam Elias e Moisés. Porque há tradições judaicas sobre isso. Não tem tempo eu falar, porque, de novo, a gente caberia estudar aqui as 2 testemunhas. Vocês vão comparar essas 2 testemunhas, porque os sinais que elas vão fazer é semelhante de Moisés e Elias. Então faz sentido, a Monte da Transfiguração, quem estava lá? Tudo na Bíblia está muito bem colocado ali. Aí alguém fala, mas não viram a morte. Mas peraí, e quem foi arrebatado? Viu a morte? Não viu a morte? Viu a morte ou não? Não, foi arrebatado. Não, as testemunhas porque não viram a morte. Não, esquece o negócio de morte, que não tem nada a ver isso aí não, tá? Antigamente tinha uma lenda. Não, as testemunhas porque Elias não morreu, Enoque também não morreu. Não é isso não. O negócio não é esse. Aí veio o que depois? A batalha? Zacarias 14, Joel 3, Apocalipse 19. O que é a batalha da Margedon? O anticristo cerca Jerusalém e ele quer destruir Jerusalém. Ele quer destruir tudo aquilo que lembra o povo de Deus. Israel vai clamar. Eu estou já resumindo para você. Está lá em Isaías. Israel vai clamar. Vamos lá para Mateus, só para ver o que Jesus disse sobre isso. Mateus. Caramba, é tanto texto aqui, irmãos, que eu estou deixando de ler por causa do tempo. Mateus 23, 33. Baruch atah Adonai. Olha o que está escrito aí. Mateus 23, 39. 23, 39. Declaro, pois, que desde agora não, até, que vem dizer o quê? Ele está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, os judeus não veriam mais até que eles venham dizer, Baruch atah Adonai, Benai Elohim, pedindo para que Jesus venha. Onde está o Messias? A gente pensou que o anticristo era o Messias. Onde está o Messias? Aí Apocalipse 19 diz que abre o céu, quem vem? Quem vem? Apocalipse 19, quem vem? Quem vem montado num cavalo branco? Jesus. Vem com quem? Com a igreja. E que roupa que ele vem? Do sumo sacerdote. Por que ele está com a roupa do sumo sacerdote? Porque ele vem remir quem? Israel. Romanos, que a gente acabou de ler. Ele vai remir Israel. Porque por isso que o texto fala que Israel será salvo num dia. Zacarias 14.
E onde ele vai botar os pés? No Monte das Oliveiras. Eu olho para Atos 1, os anjos falam, esse mesmo Jesus que subiu vai aparecer aqui de volta, parando para Israel, não para a igreja, porque a igreja já subiu. Então Jesus põe os pés lá no Monte das Oliveiras. Zacarias 13 diz, vamos para Zacarias, não é dos trapalhões não, Zacarias 13, olha o que eles vão perguntar para aquele homem que vem socorrer eles, versículo 6, que coisa linda, olha aí, Zacarias 13, 6, se alguém lhes disser que feridas, no original está escrito braços, tá? Porque ele dirá, são feridas que fui ferido na casa dos meus. Então quando Jesus aparecer no Monte das Oliveiras, o que eles vão ver nos braços de Jesus? As marcas da cruz. Que feridas são essas? E Jesus vai dizer, eu fui ferido na casa da minha família. Aí a Bíblia diz em Zacarias que o povo de Israel vai chorar 3 dias, porque vão entender que o Messias que seus pais rejeitaram, o Cristo que seus pais rejeitaram, era o verdadeiro Messias. E nós vamos ver isso, irmãos. É capaz da gente chorar junto, hein? Capaz da gente chorar quando vê esse Jesus chegando ali, se revelando. Se você acha que o encontro de Jacó e José foi maravilhoso, com Jesus, muito mais ainda, são 3 dias chorando. E Jesus vai aparecer. Está tudo registrado. Por que as feridas lá estão abertas? Porque Israel ainda não foi curado. Por que quando ele ressuscita e aparece para os discípulos, as feridas estão fechadas? Porque as feridas para a igreja foram já cobertas, mas para Israel ainda está ferida. Isso é um outro assunto que não dá para a gente falar aqui, mas é maravilhoso. Maravilhoso as feridas de Jesus. Por que foi nas mãos? Por que foi nos pés? Por que foi na cabeça? Por que foi no lado? Por que foi nas costas? Tudo isso tem significado. Nada está na Bíblia. Vou botar isso aqui que eu acho bonitinho. Não. Sabe por quê? Abre em 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 20 e 21. Para vocês saberem que nada na Bíblia foi assim. Eu quero colocar isso aqui. 2 Pedro 1 e 21. Daqui a 10 minutos eu vou encerrar, tá? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está falando que toda a Escritura, quem moveu para falar? Então o homem não colocou o que ele queria. Então tudo que está aqui, por inspiração ou revelação, veio do Espírito Santo. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem é o seu tema central? Cristo. Quem é o seu intérprete? Espírito Santo. Está lá os três estão lá. Autor da Bíblia? Deus. O tema central? Jesus Cristo. Quem interpreta e revela? Espírito Santo. Então os 3 estão lá. Então aí vem essa batalha do Armagedon. Jesus reina, mas ele tem que prender 2 camaradas. O falso profeta e está em Apocalipse 19. Eles são os que vão inaugurar primeiro o poço do abismo. Porque nós temos o poço do abismo, o Hades e o lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Porque o poço do abismo, Satanás está preso. O Hades é onde estão as pessoas agora. E o Geena, Tofete, que é o lago de fogo, vai ser inaugurado com eles. E aí começa o reino de Cristo de 1000 anos, que está lá em Isaías, do capítulo 50 até o 65, você vai ver ali Deus falando do milênio, que é uma outra matéria maravilhosa, porque no milênio, quem vai estar reinando com Cristo na terra? A igreja. Quem vai fazer o sacerdócio? Israel. O evangelho será pregado? Será. Os animais vão andar aqui como andavam nos dias de Adão. Pessoas vão nascer no milênio? Vão. Se alguém morrer com 100, 200 anos, morreu tão novo e tal, o evangelho continuará sendo pregado. Então os animais vão estar soltos. Por isso que a Bíblia diz que a criança vai brincar com a cobra, o leão vai se deitar com um cordeiro. É capaz de alguém chegar na praia e chamar a baleia para levar até naquela ilha. Me leva dali. Bom, os animais não terão mais medo. Eles serão como nos dias de Adão. Depois vocês leem esses textos lá.
E o reino de Deus, Zacarias 14, a festa dos tabernáculos é a única festa que continua, porque todos vão a Jerusalém para adorar ao Senhor. E a igreja vai estar governando com Cristo no mundo inteiro, que é um assunto maravilhoso, né? Mas depois disso também nós temos o julgamento das nações. Eu botei aqui, mas os julgamentos é um pouco antes. Depois da batalha da Margedon, Deus tem que julgar as nações que seguiram o anticristo. Por isso que o texto fala em Mateus 25, que Deus vai separar bode e ovelha. Ali não são pessoas, ali são as nações. É porque não dá tempo de eu falar da parábola do semeador, porque a parábola do semeador tem a ver também com o milênio, né? Por que no milênio ainda tem que ser pregado, se o diabo está preso? É porque tem gente que ainda tem a semente do mal dentro dele, e gente vai se revoltar contra Cristo, porque quando Satanás for, depois de acabar o 1000 anos, ele tem que ser solto, os 1000 anos, e ele vai fazer tudo aquilo que ele fez no céu e na terra, e muita gente que viveu com Cristo aqui, não a igreja, vai seguir o capeta, o derrotado. Aí vai começar, depois disso, que a última revolta de Satanás, Apocalipse 20, e aí nós temos, logo depois, o julgamento do trono branco. Aí todas as pessoas, desde Adão até aquele momento, que estão no inferno, vão ressuscitar, vão receber um corpo corruptível, porque a Bíblia diz que lá no inferno haverá choro e... a alma tem dente? Não. É porque nós não fomos ressuscitados com um corpo glorificado. As pessoas, os ímpios, vão ter um corpo para sofrimento. E a Bíblia diz, o próprio Jesus fala, aonde o bicho não morre. Já leram isso em Mateus 10? O que é o bicho não morrer? Irmãos, olha só, a gente está comendo, comemos agora, está tudo no estômago, tem uns bichinhos aqui que está comendo. Quando você morre, vai alguma comida lá para o teu estômago? Os bichinhos estão querendo comer. Aí você incha, porque os bichinhos querem comer, aí eles começam a comer o quê? O seu corpo. Só que Jesus está dizendo que esses bichinhos vão estar comendo o teu corpo eternamente e não vão parar. E você está no inferno sentindo dor e tormento. Aí tem gente que diz assim, eu vou me matar para tirar esse sofrimento. Meu Deus, vai piorar. Se nem os demônios querem ir para lá, quando Jesus se manifestou em Gadara, vieste nos atormentantes do tempo, se nem os demônios, o demônio não está no inferno espetando ninguém não, hein? Sai dessa, os demônios que estão lá estão presos. No inferno não tem demônio espetando ninguém, isso é coisa de Dante, Idade Média. Os demônios que estão presos no poço do abismo, segundo Judas 6 e 2 Pedro 4, 2:4, estão presos. E os demônios que vão ser lançados lá com Satanás, o encardido, estarão presos. Satanás também estará preso. Entendeu? Mas como é que vai ser esse inferno? Eu vou dar mais ou menos. É como se você estivesse num lugar escuro, numa pedra, ouvindo gente gemendo, gente gritando, você também gritando, gemendo, sentindo dor eternamente. Por isso que Jesus, quando fala apartai-vos de mim, maldito, ele deve falar isso chorando, porque o inferno não foi preparado para nós, foi para o diabo e a turma dele. Então, enquanto há tempo, a gente tem que pregar o evangelho. O inferno é tão real como o céu. Então, para a gente aliviar aqui, que a gente já está nesses 5 minutos finais, depois o que? O estado intermediário dos mortos não dá para me falar, mas vocês já entenderam um pouquinho. Aí tem novos céus e nova terra. Aí o Senhor restaura toda a terra. Irmãos, a questão aqui do tabernáculo, que veio o tabernáculo, depois veio o templo de Salomão, Zorobabel, Herodes, templo na tribulação, e o templo no tempo do milênio, que é o templo de Ezequiel. Mas sabe como é que vai ser nos dias do estado eterno? Esse templo, a gente está dentro do templo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, mas lá em Apocalipse 21 e 22, nós é que vamos estar dentro de Deus, porque Deus será o templo. Está escrito lá. Ele não tinha santuário porque Deus era o santuário. Então nós vamos estar dentro de Deus. Um outro momento a gente vai estudar sobre isso, sobre o estado eterno,
sobre o milênio, para vocês entenderem justamente o que Deus está fazendo lá. Amém, irmãos? Foi-me dado o horário aqui, estou entregando o horário. Como batista, eu sou muito criterioso com o horário, entendeu? Passa a palavra ao pastor Abel e, se vocês quiserem outra, aí vocês conversam com eles aí. Mas vou dizer para vocês que não falamos nem a metade, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.